Olá, olá pessoal, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Clinicando e Raciocinando. Lembrando que este programa é único e exclusivamente dedicado a médicos, veterinários, estudantes de medicina veterinária e que o nosso objetivo aqui é discutir temas relacionados à medicina interna de cães e de gatos de forma a aprimorar cada vez mais nosso raciocínio clínico, ajudando os nossos pacientes caninos e felinos. Eu sou o professor Paulo Felian, e juntamente com a professora Helena, a professora Heloísa e a professora Carolina, componho a equipe da Raciocínio Clínico Veterinário Experts. Então vamos que vamos, pessoal. Nossa conversa hoje é sobre um tema que particularmente muito me agrada, que é o exame físico. Hoje a gente tem uma oferta enorme de exames complementares, né? Mas, pessoal, como o próprio nome diz, os exames são complementares, né? Então eles só podem ser solicitados e só devem ser solicitados depois de um cuidadoso exame físico, porque isso evita que você faça exames desnecessários, que coloca o seu paciente muitas vezes em risco de invasividade, né? Por exemplo, um exame que requer anestesia geral, uma tomografia computadorizada, né? A gente tem aquela ideia de que a tomo vai resolver todos os nossos problemas, né? Pede uma tomo, vai resolver, tá? E tem que anestesiar, existem complicações, vale a mesma para os exames endoscópicos. Então, primeiro, a gente evita de pedir exames desnecessários, custo desnecessário, risco desnecessário e que muitas vezes não serão assertivos. Às vezes, um exame muito mais simples vai ter uma resposta muito mais importante do que um exame sofisticado. Mas também precisamos saber a hora de solicitar um exame mais sofisticado. Todas essas respostas estão na anamnese, no exame físico e no raciocínio clínico subsequente. Essa é a sequência que vai te levar a uma solicitação melhor de exames subsidiários. Então vamos lá, pessoal. Primeiro ponto que eu acho importante do exame físico: você ter método. O que significa isso? Significa que é importante que você faça o exame físico sempre numa sequência lógica que te agrade. É claro que do ponto de vista semiológico, a gente tem aquela sequência, né? Inspeção, percussão, palpação, auscultação, que deve sim ser seguida. Percussão a gente praticamente não faz, né? Não tem muita validade, mas assim, de forma geral, o que eu estou querendo dizer é que você deve seguir uma sequência de exame físico que evite você de esquecer de determinada conduta. Então, sempre aquela sequência, você dificilmente vai esquecer de examinar alguma região, seu exame vai render mais, você vai ser mais rápido no exame e vai te ajudar. A minha conduta: mucosas, linfonodos, hidratação, palpação de abdômen, ausculta cardiovascular e respiratória. É essa sequência que eu sigo. A partir daí, eu vou para um exame especial. Por exemplo, se for consulta de dermato, eu vou fazer a inspeção do tegumento. Se for uma consulta neurológica, eu vou fazer os testes específicos, vou ver propriocepção, tá? E é claro, tudo isso é muito flexível, tá, pessoal? Se o animal tem, por exemplo, uma claudicação, antes de subir com ele na mesa, eu vou vê-lo caminhando. O animal está com dor abdominal, eu vou deixar a palpação abdominal para depois. Eu vou primeiro fazer a ausculta cardiovascular. Tá? Então, o exame físico ele não é engessado, mas ele deve ser metódico, né? Seguir uma linha para que você não esqueça de fazer nenhuma parte do exame. E aí, pessoal, uma coisa muito importante: identificar as alterações é ótimo, né? Então, ver uma mucosa, palpar um linfonodo, palpar um abdômen, e aí você vê, o linfonodo está grande. Bacana. E o que significa esse linfonodo grande? É aí que a porca torce o rabo. É aí que vem a maior dificuldade: a interpretação da alteração. Porque, pessoal, vamos combinar que um macaco bem treinado consegue identificar uma alteração no exame físico. O que você está querendo dizer, professor? Poxa, você não precisa ser um super veterinário para ver que uma mucosa está ictérica, ou para ver que uma mucosa está pálida, ou para ver que ela está cianótica, ou que o linfonodo está grande, né? Ou palpar uma lesão expansiva na cavidade abdominal. Essa já requer mais treino. Então, pessoal, o problema é: o que você vai fazer com isso? Qual que é a origem dessa alteração? Porque ela precisa se traduzir num diagnóstico. O linfonodo do seu cachorro está grande. Mas por quê? Não sei muito bem por quê, talvez, né, ele esteja com inflamação, com câncer, né? Então é muito importante que você se atenha à origem fisiopatológica das alterações observadas no exame físico. E como que chama isso? Isso chama semiogênese. Como o próprio nome diz,
a gênese da alteração semiológica. E essa é a parte mais importante. Identificar, com o treino, você vai saber identificar. Você vai saber palpar um baço grande, uma massa no abdômen, você vai saber auscultar um sopro, mas saber, por exemplo, determinar a provável origem desse sopro, né, qual enfermidade está causando, ou se a magnitude é importante ou não é importante, já são outros 500. Aí a gente precisa entender de raciocínio clínico, e essa é a parte muito importante. Então vamos lá, vamos ver primeiro a mucosa, né? Então o animal chegou, eu vou olhar a mucosa. Mucosa, o que eu vou ver na mucosa? Principalmente alteração de coloração, tá? É claro que eu posso ver também brilho, né? Se a mucosa está seca no animal desidratado, a mucosa seca a gente chama de xerostomia, é um indicativo que corrobora a desidratação desse paciente. É evidente que na mucosa eu também vou avaliar sua morfologia, se tem lesão, se tem úlcera, se tem lesão expansiva, nódulo, tumor, sangramento, tudo isso eu olho. Mas a coloração é o ponto principal da avaliação de mucosa. E as 3 principais alterações de coloração que você vai observar vai ser a icterícia, vai ser a cianose e vai ser a palidez de mucosa. Vamos entender rapidamente o que significa cada uma delas. Então, se você avaliou seu animal e viu uma icterícia, foca, para tudo, que essa certamente, se não é a mais importante, vai ser uma das mais importantes alterações do seu paciente. Icterícia, anotem aí, icterícia é um aspecto clínico guia, tá? Que serve para desenvolver o raciocínio clínico. Então, viu icterícia, às vezes a icterícia é discreta e só aparece aonde? Exatamente, na esclera, tá? O primeiro lugar onde a gente vê icterícia é na esclera. E pasmem, tá? Dependendo da luz, pode ser ou não ser vista. Eu passei por isso já velho de guerra, não faz muito tempo, avaliei um animal que estava internado e ele estava evoluindo mal, ele tinha dosagem de bilirrubina, estava normal, e eu fui avaliar no consultório, olhei na luz de lá e falei, olha, esse animal está me parecendo ictérico, ele está fazendo icterícia. Quando eu troquei e levei ele para a internação, na internação tinha uma luz diferente, já não dava para ver tão claramente. O exame de sangue confirmou, era icterícia mesmo, bilirrubina subiu, a ALT dela já estava nas alturas, fosfatase alcalina nas alturas, era realmente icterícia. Então, cuidado também com a questão de iluminação ambiental. Pode parecer besta, mas nem sempre é quando o quadro é discreto. Quando o quadro é grave, né, aquela icterícia com a mucosa toda amarela, e é bem tranquilo de observar. A icterícia, então, vamos pensar. Ou ela é pré-hepática, ou ela é hepática, ou ela é pós-hepática. Na icterícia pré-hepática, dá para saber no exame físico se é ou não é? Olha, dá para descartar. Se você está no exame físico e vê uma mucosa ictérica ecorada, não é pré-hepática. Agora, se você está vendo uma icterícia pálida, pode ser pré-hepática. Olha só o que o exame físico já te responde. Ele já te diz, ó, se a icterícia pode ser mais para pré-hepática ou hepática ou pós-hepática. Tá? Isso direciona muito a conduta. Por exemplo, numa icterícia de origem hepática, pós-hepática, o ultrassom já é um exame bem mais importante, né? Principalmente na pós-hepática, para ver a obstrução da árvore biliar. A icterícia pré-hepática ela decorre de hemólise, destruição de hemácias, que decorre aí de doenças infecciosas, como babesiose e rangeliose, que é mais comum, anemia hemolítica imunomediada. A icterícia hepática ela decorre de qualquer doença hepática grave o suficiente para causar impedimento da captação, conjugação e eliminação da bile. E a pós-hepática é qualquer coisa que prejudique o fluxo biliar. Então, ou uma doença da árvore biliar, ou do duodeno, ou do pâncreas, que não deixa a bile fluir adequadamente. Então, olhou mucosa ictérica, você vai pensar nessas causas. E aí você vai dar o encaminhamento, o segmento com os exames que são mais importantes. Segunda alteração de mucosa que a gente pode observar, cianose. Quando que eu vou ver cianose? Quando você tiver uma concentração absoluta de hemoglobina não saturada elevada. No ser humano, por exemplo, essa saturação é de 5 gramas por 100 ml, salvo engano. 5% de hemoglobina não saturada. Então, o que é hemoglobina não saturada, professor? É não ligada ao oxigênio. E a mucosa fica cianótica. Cuidado! Na literatura humana, você vai ver cianose central, cianose periférica. Para nós, na medicina veterinária, isso não tem importância, tá? As nossas cianoses, normalmente, são de origem central. Ou seja, ou você vai ter um problema respiratório grave,
que está impedindo a ventilação, a hematose do paciente, seja um problema de via aérea superior impedindo a ventilação, ou seja um problema parenquimatoso causando distúrbio da ventilação com perfusão, né, desequilíbrio VQ, por exemplo. Mas existe também a doença cardíaca levando à cianose. Claro, por edema pulmonar, né, secundariamente, ela poderia levar, mas as cardiopatias congênitas com desvio direita-esquerda, elas causam cianose importante. Mas vamos combinar que isso, para nós, na medicina veterinária, é muito, muito, muito raro. Por exemplo, quantos casos de tetralogia de Fallot vocês atenderam no último mês? Então, vamos combinar. Agora, toma cuidado. Se o paciente estiver anêmico, a cianose tende a não aparecer, porque a quantidade de hemoglobina circulando é pequena. Mesmo que elas estejam insaturadas, você pode não ter quantidade suficiente para a mucosa ficar azul. Para terminar, a mucosa pálida. Mucosa pálida pode ser por duas coisas principalmente. A principal, que é a anemia, e eventualmente você pode ter mucosa pálida por vasoconstrição periférica. Se o animal está hipotérmico, se o animal está mal perfundido, o animal está muito nervoso, às vezes ele tem uma vasoconstrição aguda por liberação de adrenalina, mas aí o exame físico, o resto do exame físico, te ajuda a esclarecer. E nós vamos porque é comum. Mucosa pálida, na maioria das vezes, é anemia. E aí eu vou precisar do que para confirmar? Hematócrito. Mas muito, muito cuidado. Embora para nós, na veterinária, haja uma correlação bacana entre coloração de mucosa e anemia, às vezes a gente tem surpresas. Às vezes a gente pega um animal que a gente jura que a mucosa está normal e vai olhar, o hematócrito está 26, 27. Então não é uma ciência absolutamente exata, mas existe uma boa correlação e é um exame que tem um nível assim de acuidade bastante razoável, bastante aceitável na nossa prática clínica. E os linfonodos, né? Importantíssimo também, linfonodos mandibulares, cervicais superficiais e hipoplíteos. São as três cadeias palpáveis, né? E aí, se houver alteração nos outros, nos não palpáveis, eles vão ficar evidentes. Mamários, inguinais, axilares, retrofaríngeo, né? Alteração, assim, linfonodos discretamente aumentados. Em geral, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado, não digo cuidado, mas assim, parcimônia na interpretação. Um linfonodo discretamente aumentado, se não houver nada clínico que justifique, provavelmente ele não vai ter valor diagnóstico. Até porque a linha entre o discretamente aumentado e o normal é tênue. O que eu acho normal, você pode achar discretamente aumentado. O que eu acho discretamente aumentado, você vai achar normal. Então, essas diferenças, essas minúcias, em geral, clinicamente não te levam a lugar nenhum. A menos que você tenha uma doença que você fala do que justifica realmente ter um leve aumento. Agora, aumentos apreciáveis, moderados, acentuados, aí são fáceis de perceber. E, em geral, você tem causas mais evidentes para que isso aconteça. Você pode ter uma linfadenomegalia localizada por um processo focal, então eu tenho um linfonodo aumentado porque eu tenho uma infecção de cavidade oral, ou um cervical superficial porque eu tenho um tumor de dedo, ou uma dermatite importante. Então, são alterações localizadas ali de linfonodo. E você pode ter linfadenomegalia generalizada, em geral em doenças sistêmicas. O que aumenta linfonodo? Guarda aí, anota. 3 coisas. Ó, a semiogênese agora, hein? Você pode ter por a principal hiperplasia linforreticular, ele está respondendo a um estímulo antigênico, está replicando o linfócito. Você pode ter uma infiltração neoplásica, tem célula maligna nesse linfonodo, então ele está drenando uma neoplasia, está perto de um mastocitoma, ou é um linfoma, ou é uma leucemia, ou você pode ter muito mais raramente uma linfadenite, infiltração inflamatória por neutrófilos. Isso ocorre raramente, mas, por exemplo, ocorre na criptococose. Muito bem, pessoal. Então, vimos mucosa, vimos linfonodos, hidratação, turgor cutâneo, umidade da mucosa, retração de globo ocular, nível de consciência, tudo isso tem que ser juntado para estimar a porcentagem de desidratação. É uma estimativa de porcentagem de desidratação. Não é uma ciência exata. Então, você estima lá 6 a 8%, 8 a 10%, 10 a 12%. Isso é importante porque você vai calcular o fluido de reposição baseado nessa estimativa de desidratação. Então, é extremamente importante. Lembrando,
Os gordinhos não diminuem turgor cutâneo, na maioria das vezes, muitas vezes estão desidratados e não diminuem turgor cutâneo. E os velhinhos, às vezes, não estão desidratados e têm o turgor diminuído pelas alterações naturais da pele. Palpação de abdômen. Vamos lá, é a parte que normalmente os alunos é o terror, né? Porque eles acham realmente que você está mentindo, que não é possível sentir aquelas coisas no abdômen. Eu também achava isso, mas com o tempo, com os anos, com muita prática, você vai vendo que é possível sentir muita coisa na cavidade abdominal na palpação. Técnica não dá para explicar exatamente aqui, a gente faz isso no nosso curso de práticas hospitalares, né? Mas o que você pode sentir? De maneira geral, você vê estruturas normais, principalmente intestinos, na região mesogástrica. Intestino grosso é fácil de palpar. No intestino delgado, você não individualiza alças, né? Você sabe que está palpando delgado, mas você não palpa. Estou palpando duodeno, estou palpando ilho. Mentira, né? Isso aí ninguém consegue fazer. Agora, dá para falar, estou palpando o cólon descendente? Dá, porque é uma estrutura bem mais fácil. Frequentemente tem material fecal no seu interior. Baço pode ser palpável, mas não palpar não significa... Olha que coisa boa. Eu não palpei o baço. Ai, meu Deus, é porque ele está normal. Tá? Provavelmente você não sentiu é porque ele está normal. Linfonodo, mesma coisa. Tá? Eu não estou sentindo linfonodo. Ótimo, ele está normal. Não tem microlinfonodo. Baço pequeno não tem significado clínico. Até existe, mas não tem muito significado clínico. Fígado também é difícil de palpar. Pode ser palpado no animal normal. Principalmente no gato normal, estou falando, é mais fácil de palpar. Rim esquerdo, palpável em 50% dos cães. No gato, tranquilo, normal, dá para palpar os dois rins. Bexiga, palpável em todo mundo. Então, muita estrutura normal é palpável. Mas e o que eu posso palpar de patológico? Eu posso palpar organomegalia, primeiro. Então, eu posso palpar um fígado grande, hepatomegalia. Eu posso palpar um baço grande, esplenomegalia. Eu posso ver um abdômen distendido com estômago, com aquela característica timpânica, por exemplo, na dilatação gástrica. Eu posso palpar intestino dilatado, com fluido ou com gás. Eu posso palpar uma bexiga extremamente distendida, por exemplo, nas obstruções em felino. Eu posso palpar uma renomegalia em linfoma renal, por exemplo, em felino. Tá? Então, eu posso ter vários motivos para ter organomegalia, aumento de volume de um órgão especial. Não estou falando de massa, eu estou falando de aumento de volume do órgão, de forma regular, uniforme, sem efeito de massa. Eu posso ter, primeiro, organomegalias. Que mais? Esse abdômen pode estar distendido pela presença de fluidos, ou da própria organomegalia. Então, eu posso ter efusão abdominal com teste de Piparotti positivo. Eu posso ter lesões expansivas intraabdominais, né? Eu posso ter massa abdominal. Essa massa pode ter origem em diversos órgãos abdominais. Ela pode ser do fígado, ela pode ser do pâncreas, ela pode ser do baço, ela pode ser do intestino, ela pode ser do rim. Então, ela pode estar em qualquer lugar. A palpação pode direcionar, mas é mais difícil de individualizar. No baço, por exemplo, é mais fácil dizer que é esplênica a formação. Tá? Em outros órgãos, por exemplo, um tumor de ovário. Não dá para palpar e dizer não, que isso está no ovário. Você pode suspeitar que está no ovário, né? Mas dizer com certeza é o ultrassom normalmente que vai dizer, ou outro exame de imagem. Agora, cuidado, pessoal, dor abdominal, você tem assim que ter parcimônia na palpação. Porque o pessoal chega com aquele mãozão pesado e aí o animal contrai. Não, ele está com dor abdominal. Calma, vai devagar. Às vezes o animal é tenso, né? E ele está contraindo de medo. Vai devagarzinho, vai fazendo um carinho, né? Aos poucos, vai com o dedinho aumentando a pressão até fazer a palpação completa. Vocês vão se surpreender como na maioria das vezes não tem dor. A dor, ela fica muito evidente no exame físico. Quando você tenta uma, duas, três, ele está sempre protegendo, sempre tensionando e principalmente ele vai se irritar. Ele vai tentar morder, ele vai gritar, ele vai protestar. A menos que seja um cão muito bonzinho de fato, né? Muito submisso de fato. Então, cuidado com a interpretação de dor abdominal. Examine mais de uma vez para chegar a esta conclusão. É assim que eu faço na minha rotina. O que mais? E vamos para a ausculta, né? A ausculta cardiovascular e pulmonar, tá? Parte fundamental do exame físico. Então, parte cardíaca, você vai escutar os focos, pulmonar, aórtica e mitral, terceiro, quarto, quinto espaço intercostal, do lado esquerdo, e o foco tricúspide, quinto espaço intercostal, do lado direito. É importante auscultar os focos,
principalmente se for um cardiopata. Se não for, não preocupa muito com isso. E foco, pessoal, é um direcionamento. Tá? No animal normal, não tem diferença. Estou no foco pulmonar, agora passei para o aórtico, é diferente, o mitral... Não, nada disso. O mitral, normalmente, é o mais audível, por causa do ápice cardíaco, né? Que coincide ali com o foco mitral. Mas, qualitativamente, não tem uma grande diferença, exceto pela fonese mesmo, né? Pela intensidade. E aí, quando tem a doença, sim, há um foco pulmonar mais evidente, talvez ele tenha uma estenose pulmonar, um foco tricúspide mais evidente, talvez ele tenha uma displasia de tricúspide ou uma hipertensão pulmonar, aí é mais importante, tá? Mas é um direcionamento. E aí o que você vai ver, né? Vamos falar sobre isso então. Primeiro, assim, a gente tem uma vantagem na medicina veterinária, a ausculta é muito menos complexa do que na medicina humana, tá? Os distúrbios de ritmo são menos frequentes, né? Então, todas aquelas coisas mais difíceis de auscultar, B3, B4, amplitude de pulso diferente do ciclo, existe. Mas, assim, do basicão, pessoal, o que é importante? Identificar sopro, identificar hipofonese, abafamento, para identificação, por exemplo, de efusão de pericárdio, isso é muito importante. E distúrbios grosseiros de ritmo, né? Então, miocardiopatia dilatada, tá? Com certeza. E o soprão tem que saber identificar. 75% das cardiopatias são doença valvar mitral que tem sopro importante. E além de identificar o sopro, o que você precisa saber? Qualificar o sopro. Claro, se é sistólico, a maioria é sistólico. Eu já te dou a dica, a maioria é sistólico. Porque as patologias que causariam sopro diastólico são bem pouco usuais para a gente. Mas principalmente magnitude, sopro de 1 a 6. Por que isso é importante? Porque é do sopro 4, 5, 6, 4 em diante que a gente vai ter risco maior de desenvolvimento, por exemplo, de edema pulmonar. Tem uma correlação importante. Tá? Então, saber a magnitude te ajuda muito. Quer ver? O cachorro está tossindo ou está com dispneia. Está um soprinho ali de grau 2. Vida que segue, vai procurar outro motivo. Provavelmente não é o sopro. Provavelmente não é o coração. Aí você manda para o cardio, perde um tempo importante, faz exames caros para voltar e falar, não é cardíaco. Mas você podia ter ido direto no respiratório. Não é? A verificação de palpação das glândulas mamárias também recomenda? Faço. Todas as fêmeas eu faço palpação de glândula mamária. Na hora que eu palpo o abdômen, eu palpo as glândulas mamárias. Muito bem lembrado. Toda ausculta, pelo menos o começo dela, tem que ser com o pulso, tá? Pelo menos o ideal, no mundo perfeito, seria 1 minuto junto com o pulso. Então fica lá, tundum, um pulso, tundum, outro pulso, tundum, outro pulso, tundum, outro pulso. Tem que ter para cada tundum, você ter um pulso. Não está síncrono, tem um distúrbio de ritmo. Então, a ausculta cardíaca, principalmente isso, tá, pessoal? Claro que a gente está falando geralzão, não dá para esgotar aqui hoje na live, né, pessoal? Tem muitas nuances, muitos detalhes que eu não consigo falar aqui hoje para vocês. E para a gente finalizar, a ausculta pulmonar, né, respiratória. Então, a gente pode auscultar som laringotraqueal também, pode. Ele tem baixo impacto semiológico, que em geral os ruídos dessa região são audíveis sem o esteto, estridor, por exemplo, estritor. E a ausculta do pulmão, você vai fazer em todos os campos pulmonares, da forma mais completa possível. Lembrando que no cão, a gente tem pulmão ali até o 7º espaço intercostal, aproximadamente, mas ele se estende dorsalmente até a altura da 12ª vértebra, aproximadamente. Não pode esquecer de auscultar abaixo da axila, ali ainda tem pulmão. Então, auscultar todo o campo pulmonar. O que você ouve? Murmúrio vesicular normal no animal normal. No animal alterado, você vai auscultar crepitações ou sibilos. Tá? Eu acho essa classificação mais fácil. Crepitação, fluido, né, aquele barulho de bolhas, né, de fluido, e o sibilo, né, aquele ruído de assobio, vias aéreas pequenas estenosadas. Então, normalmente expiratório, ocorre principalmente na asma. Há 2 semanas atrás eu auscultei um cão com bronquite crônica com um sibilo expiratório maravilhoso, como nunca tinha auscultado. Então ele fazia bem evidente, mas isso não é tão comum no cão, tá? No gato com asma é mais comum. Então, crepitações e sibilos são as alterações. Abafamento de ausculta sugere fluido no espaço pleural ou pneumotórax, tá? Então, quando a gente não ausculta o ruído de forma normal. Ufa, chegamos ao final do nosso exame físico geral, né, pessoal? Vocês viram como é importante, né? A riqueza e a gente não chegou nem perto de esgotar esse assunto. Então, a riqueza de exame físico
que ele nos traz é muito grande. O recado, se eu posso dar um recado para vocês prático hoje aqui, um conselho é: não subestimem o exame físico. Ele é muito, muito importante. Ele é a base da nossa conduta. Beleza? No mais, gostaria de agradecer muito, muito, muito pela presença de todos aqui. Beijão, pessoal. Tchau, tchau.